Olá, seja bem-vindo ao Seu Legado, o podcast que fala de propósito, família, patrimônio, herança, sucessão, casamento e das escolhas que realmente importam. Sou Fábio Fernandes Lunardi, advogado, pai da Isadora, de 11, e do Antônio, de 5 anos. Sou casado há 15 anos com a Caroline, minha companheira de vida. Me dedico todos os dias a atender famílias e empresas na busca de soluções jurídicas que evitam o conflito, garantem a perpetuidade do patrimônio, mantêm as relações de sócios, filhos, irmãos, tios e sobrinhos de forma perpétua. Hoje, nosso podcast começa em um lugar onde o silêncio cura, o alimento renova e o cuidado vai além do corpo, vai até a alma. Estou falando da Lapinha Spa, o primeiro spa médico do Brasil. Um espaço onde tradição, ciência e fé se entrelaçam há mais de meio século. Fundada em 1972 por Dona Margarida, a Lapinha nasceu de uma experiência pessoal de superação. Ao ser curada por métodos naturais na Europa, Dona Margarida entendeu que sua missão era construir, no Brasil, um espaço onde o cuidado com o corpo estivesse em perfeita harmonia com a cura da alma. Nasce o Spa Lapinha, localizado no município da Lapa, região metropolitana de Curitiba, e uma fazenda que se tornou um verdadeiro templo de regeneração. Mais de 50 anos depois, esse propósito vive. Vive nos quartos silenciosos, nas trilhas rodeadas por araucárias, na cozinha natural, nas orações comunitárias, mas principalmente vive nas pessoas que carregam esse legado adiante, com amor, fé e responsabilidade. Mais do que um espaço físico, a Lapinha foi e continua sendo movido por um código de ética baseado na fé cristã, no amor ao próximo e na excelência do atendimento e na generosidade. A Lapinha não é regida apenas por regras, ela é orientada por princípios. Seu código de ética não é um papel fixado na parede, é uma vivência diária. Ele foi inspirado pela mensagem inaugural de Dona Margarida, em 11 de novembro de 1972, onde ela já declarava: cremos num Deus Pai, Criador de todas as coisas, em seu Filho Jesus Cristo, Salvador, e no Espírito Santo que se comunica conosco. Toda a riqueza gerada aqui deve ser compartilhada com generosidade. O amor é o valor máximo da nossa ética. Que coisa linda. É esse amor que permeia todas as relações com os hóspedes, colaboradores e com a terra e Deus. Esses princípios seguem vivos hoje, não como protocolo, mas como fundamento de gestão de atendimento aos hóspedes e da relação com os colaboradores. Em uma época em que o mundo nos convida a acelerar, a Lapinha nos convida a parar, respirar, ouvir e olhar para o que realmente importa. E é por isso que hoje, com alegria e reverência, eu recebo dois convidados especiais. Meu amigo Dieter Brepel, formado em Economia pela Universidade Federal do Paraná e em Direito pela Universidade Católica. Dieter é neto da fundadora Margarida e herdou o comando do spa médico pioneiro no Brasil, mantendo-se firme a tradição sustentável da instituição. Cresceu com os princípios da saúde integrativa e alimentação saudável, influenciado desde a infância pela avó e pela vida na fazenda. Dieter assumiu o comando da Lapinha em 1979 e conduziu a continuidade da missão original da sua avó, com foco em saúde, bem-estar e sustentabilidade. Ao seu lado, sua esposa, Margarete, psicóloga, terapeuta e força ativa na preservação dos valores que sustentam a história do Spa Lapinha. Sejam muito bem-vindos, Dieter e Margarete. É um prazer receber vocês aqui. Obrigada.
É um grande prazer Emocionada com estar essa com... descrição, muito lindo, obrigada. Muito obrigado por essa linda apresentação dessa obra tão bela e tão apaixonante, né? E você receber a gente no teu estúdio, né? Um prazer estar com você, um prazer com todos os que estão nos vendo, ouvindo. É um prazer também responder às perguntas e inquietações que você vai trazer para a gente, né? A conversa agora é sobre saúde, família, legado e sobre o que nos move a viver com propósito. O que é o homem sem o seu legado? Pergunta Viktor Frankl. Não somos apenas resultado do que nos acontece, mas daquilo que escolhemos deixar para os outros. E é sobre essa escolha, a de plantar algo que dure além da nossa própria vida. Dieter, o que representa para você conduzir a Lapinha até aqui, mantendo vivo os ideais da fundadora, sua avó, Dona Margarida? Bom, significa muito. E porque nós fomos em casa educados nos mesmos princípios que minha avó, Dona Margarida Bornstein-Langer, descobriu ao visitar os médicos Ralph Birchemenner na Suíça. E ela tinha um mal gástrico que a medicina tradicional não conseguia atender. E em contato com esses dois médicos, ela recebe uma prescrição, uma proposta médica que traz a cura a ela. Entusiasmada com essa experiência da cura, ela vai até a Suíça, se aproxima desses médicos e recebe deles o apoio para fundar aqui no Brasil o que ela queria, uma clínica naturista que atendesse o ser humano integral, de forma plena, e aqui no Brasil, onde nós não tínhamos ainda essas propostas presentes. Então, receber esse legado desse lar lapeno de saúde, como ela chamava no início, porque era para ser um lar de acolhimento, com propósito de saúde, mudamos no caminhar dos tempos para a Lapinha, mas receber era o desafio de manter esse legado básico, a essência da Lapinha, e ser fiel a ela, e mesmo evoluindo no tempo, que é fundamental, a modernização, a atualização, você andar no tempo também dos avanços da medicina, mas mantendo a essência da casa, foi para nós algo fundamental que nós, com Margarete juntos, nós levamos à frente. Na realidade, nós dois herdamos conjuntamente no primeiro dia já, no início do nosso casamento, primeiro ano de casamento. Então, foi uma construção nossa, Margarete e minha, mas muito mais de uma equipe muito grande de pessoas apaixonadas que se dedicaram a um propósito. E é isso que nós estamos vivendo e estamos tentando ser fiéis. Ô Dieter, falando da Dona Margarida, qual é a maior qualidade que você enxerga nela hoje, olhando para trás, num tempo tão difícil naquela época? Primeiro, acho que é a determinação. É uma senhora que era muito determinada. Aos 14 anos, perdeu seu pai e a mãe, muito frágil, dependia da filha mais velha, de 14 anos, para atuar como arrimo de família. Ela consegue educar os 5 outros irmãos, alguns que chegaram a ser formados em bioquímica e fundaram as farmácias catarinenses, né? Minâncora. E Minâncora, Que sensacional. criadores daquelas coisas mais iniciais aí do laboratório catarinense, que até hoje nós falamos, quem não conhecia antigamente da pomada Minâncora, né? Que até hoje está presente. Mas essa é uma característica da Dona Margarida, então, a dedicação e a fidelidade naquilo que ela se propõe, a determinação. E levar à frente, venha comigo que estou indo. Então, Se eu puder Margaret, acrescentar, visionária. Visionária, porque aos 70 anos ela se muda para uma fazenda, aprende a dirigir na década de 60 e constrói 4.000 metros quadrados aos 70 anos. Visionária, porque quando ficou pronto o Lar Lapiano de Saúde, ela foi desafiada pelos filhos
quem é que vai vir a esse lugar tão remoto? E ela coloca uma nota de rodapé em um jornal que circulava na Clube Hebraica e no Clube Pinheiros, em São Paulo, Deutsche Post. Ela coloca uma nota de rodapé na década de 70, no início de 70, e desde então, 90% do público do Lar Lapiano de Saúde, hoje Lapinha, era originário de São Paulo. Então, uma marqueteira de mão cheia, mesmo sem ter estudado marketing na época. Então, eu a conheci brevemente, mas a considero uma mulher visionária. Até ela era contra a propaganda. Ela dizia assim, o produto tem que ser respeitado e valorizado pelo que ele entrega, né? Então, essa preocupação pela entrega para ela era fundamental. E essas notas de rodapé, obviamente são sabedorias que ela também, daí, com muita sabedoria, levava à frente, né? Mas aí vinha um outro elemento dela, que era a simplicidade. A simplicidade era alguém dedicado para os outros, muito livre de si mesmo para se entregar aos outros. E isso foi um elemento que marcou a vida dela até os finais da vida dela, né? Essa entrega simples. A primeira administração do Lar Lapiano, ela já entregou na mão de irmãs diaconisas, ela mesma se retraindo, deixando que outros já levassem à frente a proposta. E nesse sentido, é uma brincadeira nossa. O sapato era muito grande, o nosso pé era muito pequeno, né? Então, em 1979, dois jovens, Dieter 30 anos, eu 25, 26, e herdarmos esse projeto, sempre nos sentimos aquém da visão e da energia e da capacidade de realização da Dona Margarida. E nós tivemos que crescer nesse papel. Que sensacional. Margarete, o Dieter falou uma palavra aí que eu achei bem bonita. Vocês eram jovens e apaixonados. Eu gostei da palavra apaixonados. E quanto tempo de casamento, e essa paixão é óbvio que sobrevive até hoje, um companheirismo, eu conheço vocês, e uma entrega entre ambos. Esse casamento, Ele começou em 78 e ele dura até hoje. Em primeiro lugar, porque Deus é bom, né? E a graça de Deus, né, tá sempre presente. E porque também a gente trabalha na relação. É algo que existe a paixão, mas também existe um trabalhar, um diálogo, uma conversa, uma negociação, principalmente numa família empresária, onde muitas vezes os papéis se misturam, né? E acho que esse é o maior desafio para nós, como família, vivermos a nossa vida familiar, afetiva, amorosa e profissional, né, no mesmo contexto. No meu conhecimento da Margarete, o que me atraiu muito nela foi, primeiramente, a integridade dela, né? É uma mulher com um caráter verdadeiro, né? E com propostas e visão de vidas quase inegociáveis, e aos quais eu tive que também me adaptar bastante, consequentemente. Então, eu digo que nosso casamento é uma construção conjunta, né? Onde aprendemos a ouvir, entender, respeitar o outro e amá-lo na sua complementaridade, na forma de cada um ser. Mas sentimos ainda o amor florar e o brilho nos olhos nossos, e também as lágrimas que vêm, porque estão muito associados muitas vezes também com dor, né? Um casamento passa por momentos difíceis, passa momentos de perda, passa momentos de um sofrimento que a vida propriamente traz, né? Mas também de muita alegria, e pelo que nós vivemos e desfrutamos. Então, eu acho que foi o que a Margaret sempre usa a palavra, uma palavra de conjugar, né? Cônjuge é conjugar, né? Diferenças. exato. Isso. Né? E você, ouvinte, em pouco tempo de podcast, duas grandes lições, né? Você tá aí parado? Olha o que a Dona Margarida fez na idade que ela fez. Empreendeu num tempo difícil. É uma primeira lição. E a segunda é sobre amor, casamento, companheirismo e tempo. O maior exemplo tá aqui na mesa. Parabéns a vocês também por esse
outro ponto. Margarete, como é para você aliar sua formação na área de saúde com os valores espirituais que também embasam a Lapinha? Eu sou psicóloga de formação, terapeuta de casal e de família. E o cuidado do psicólogo em relação aos seus pacientes, ele é essencial. E na Lapinha, o cuidado é muito importante, né? Cuidado do hóspede e cuidado da equipe. E na palavra, né, que a gente recebe de Deus na nossa orientação aqui nesse mundo, essa palavra é muito chave também. Cuidado, cuidar do outro, cuidar da natureza, cuidar do seu entorno, cuidar das relações. Então, para mim, é algo muito complementar e harmônico. Porque a partir da minha formação de ter o olhar para o outro, e também a partir do que eu aprendo de Deus, que Ele olhou para nós, seres humanos, e nos viu aqui um pouco perdidos nesse mundo e enviou Jesus para ser o seu representante, né? A gente olha para Jesus e pensa assim, assim é Deus. Então, esse cuidado que ele teve com o ser humano é uma inspiração. E eu vejo isso como uma inspiração para o meu trabalho na Lapinha. E de fato é. Eu acompanhei você lá pessoalmente em alguns dias que passei por lá e realmente essa dedicação é presente. Dieter, o Código de Ética da Lapinha é um verdadeiro manifesto de espiritualidade e excelência. Como ele guia as decisões no cotidiano? No cotidiano, ele impregna a forma de nós sermos, de pensarmos e agirmos, nossas atitudes básicas. E quando Jesus fala entre vós, não seja assim, quem quer ser o maior de todos, seja o servo de todos, ele está colocando um princípio fundamental das relações humanas, onde o CEO não está na ponta da pirâmide, mas invertendo a pirâmide, ele serve como facilitador de processos que levam a que os outros se sintam empoderados e orientados para que eles entreguem. Porque quem na realidade entrega para o hóspede não sou eu. Quem entrega mesmo é o colaborador, é a governanta que acolhe, que tem aquela limpeza, aquela dedicação no cuidado dos quartos, ambientes limpos, né, e cuidados. É o pessoal da recepção que recebe com calor, né? O pessoal da cozinha que cozinha com amor e com paixão e que transmite isso na qualidade dos produtos. São eles que entregam, né? E então nós, como CEOs e líderes da casa, nós empoderamos as pessoas e somos facilitadores de processos. Maravilha. Você sabe, Dieter, que eu sinto o cheiro do quarto da Lapinha desde a primeira vez que eu fui até hoje e sinto o cheiro da sopa de tomate todas as vezes que me lembro de uma boa comida. O ambiente lá é sensacional e maravilhoso. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. A Lapinha, com certeza, transforma vidas. Uma experiência que é inimaginável se não vivida por aquele hóspede que tem a oportunidade de estar lá. E com certeza vocês já presenciaram várias vidas transformadas lá na Lapinha. Eu não falo só a transformação do spa em si, da saúde regenerativa, mas também da espiritualidade. Como é entregar isso? Qual é o orgulho que isso dá em cada um de vocês de receber uma pessoa e entregar uma outra pessoa reformulada, com um propósito diferente, com outra visão de vida e transformada? Porque vocês entregam excelência, tanto é que está aí há tantos anos, né? E as pessoas voltam. Eu tive lá e a quantidade de hóspedes que já estão lá há 20, 30 anos é imensa. Como é isso para vocês? Posso responder? Claro. Me vem à mente a figura de uma mulher líder. Não vou mencionar o nome dela aqui, mas ela veio à procura do spa, né? Do tratamento, da saúde, e nós estávamos numa semana de espiritualidade, onde as pessoas cada dia meditavam sobre um trecho da palavra e depois havia um momento de silêncio. E ela quis estender essa semana. E na semana seguinte, que não estava no programa, o Dieter continuou com essa programação e hoje ela é uma pessoa líder também a nível espiritual.
Então, nela a gente vê uma transformação não só a nível da sua própria família, mas a nível do que ela faz na vida. Ela mudou a sua trajetória profissional, inspirada nessa experiência e nessa conexão com o Altíssimo. E para nós, né, a mensagem cristã sempre é uma oferta, nunca uma imposição, né? Sempre é um anúncio e respeituoso pelas diferenças, onde os hóspedes vêm de tradições religiosas mais diversas e são convidadas a considerar também a fé cristã e a experiência de fé como uma possibilidade para a sua vida. Agora, participam das atividades, dos estudos bíblicos de forma absolutamente voluntária, né? Mas sempre temos essa mensagem de transformação como uma oferta presente para quem está aberto ou está vivendo esse momento de vida onde ele está nessa busca. Vocês diriam então que essa espiritualidade se manifesta no cuidado com cada hóspede, ela é fomentada pelos colaboradores e pela gestão de vocês no dia a dia? Sim, nós temos, por exemplo, reflexões bíblicas nas nossas assembleias mensais com todos os nossos colaboradores, e nós temos momentos de oração conjunta, onde convidamos os hóspedes, os colaboradores, a ter também esse momento de espiritualidade. E na nossa diversidade sempre dizemos o seguinte: o que nos une é isso que importa. Se nós focarmos naquilo que nos divide, vamos cada um para o seu lado. E o que nos une é Jesus e as Escrituras. E aí, nesse contexto, diante de tradições cristãs, as mais variadas, nós sentimos unidos num mesmo propósito e que se reflete nessa dedicação que a gente sente depois em cada um deles, né? E respondendo, Fábio, essa pergunta especificamente, nós temos uma concierge. E é uma pessoa maravilhosa, ela já está há 30 anos na Lapinha, e ela escolheu esse termo porque ela disse, olha, nos hotéis há concierge que orienta as pessoas na sua trajetória da hospedagem. Eu quero ser uma concierge que orienta também espiritualmente. Conselheira, ela foi no francês, uma pessoa simples e foi na origem da palavra, e ela tem essa atitude realmente de acompanhar o hóspede espiritualmente, detectar se a pessoa está tendo uma necessidade, ela se dispõe a orar, a acompanhar aquela pessoa, e esse mesmo cuidado ela tem em relação ao colaborador. Então é muito bonito ver essa sensibilidade detectando as lutas também dos colaboradores e dispõe de tempos tanto para os hóspedes quanto para os colaboradores. Então, não sei se essa era a sua pergunta. E a nível prático tem, por exemplo, daí nós chamamos de pérolas de saúde, né? Onde cuidamos da saúde emocional e física dos colaboradores, né? Então, as atividades conjuntas, além da ginástica laboral, que obviamente já de lei está muito presente, né, na cidade, mas nós sabemos que se o hóspede, colaborador está bem, e o hóspede vai receber esse bem, né? E então é fundamental. Investimos muito em desenvolvimento humano, conhecimento das equipes, das pessoas, trabalhamos com metodologias de conhecimento, autoconhecimento, de interação dentro das equipes, como elas funcionam nas equipes, cada um se entendendo no conjunto, facilitando assim a comunicação, que é fundamental, né? E na equipe que ela seja harmoniosa, né? E, então, esse acho que é o foco nosso de desenvolver e cuidar do próprio colaborador, né? Perfeito, esse é o caminho. E, Margarete, hoje a gente vive num mundo totalmente globalizado, avesso e com vários caminhos. Como que vocês conseguem manter esse equilíbrio entre a ciência que está presente no dia a dia, essa fé que vocês têm, essa tradição vindo da Dona Margarida e um mundo inovador que clama por tecnologia diferente, por tratamentos inovadores? Eu estive lá e fui de imediato atendido por um médico, foi-me disponibilizado diversos tratamentos sensacionais, que eu tive uma experiência muito agradável, como todos os hóspedes têm.
Como é isso? Como é buscar tudo isso dentro de um único espaço? De onde vem a inspiração? Estarmos atentos para o que está acontecendo no mundo, na indústria de saúde e bem-estar, a nível mundial. Desde 2010, nós temos participado de um movimento global que se chama Global Wellness Summit, que se realiza todos os anos em uma parte diferente do mundo. E há uns 5 anos eu fui escolhida para ser juíza, pertencendo a um grupo de 70 colegas que representam 5 continentes. Há muita troca, tanto nesse summit quanto entre nós juízes, sobre o que há de mais atual, de mais efetivo, de mais eficaz na indústria da saúde e bem-estar. Como é que nós lidamos com isso a nível interno na Lapinha? Nós recebemos, a gente apresenta o que há de máquina, de tratamento, de protocolo em saúde, e os nossos médicos, eles avaliam, eles testam, eles buscam evidência, eles procuram ver se há respaldo científico, e então a gente treina e introduz. E nisso nós temos visto que há uma crescente atualização da Lapinha, ela é constante. E atualmente nós estamos trabalhando com inteligência artificial para facilitar a jornada do hóspede na Lapinha. Então, desde o primeiro contato dele até a volta para casa, nós temos essas etapas já projetadas dentro de um aplicativo que vai facilitar e que já está facilitando a nossa entrega para o hóspede. E isso é palpável, é sentido pelo hóspede. É como se a sua experiência fosse facilitada lá dentro pela tecnologia também, junto ao humano. Então, o nosso foco também é treinar nas melhores técnicas o nosso pessoal. Então, a tecnologia, inteligência artificial, máquinas atuais, por exemplo, a nossa ginástica, a nossa academia é toda Tecnodim. Não sou paga para fazer propaganda, mas esse é um exemplo, né? Também a crioterapia hoje, o banho de imersão, né, no gelo, depois do corpo estar bastante aquecido, ela produz um retorno sanguíneo muito intenso. Então, na época da Dona Margarida, ela introduziu o Kneipp, que era o banho de contraste. Então, anda na água quente, anda na água fria. Isso é atual até hoje. Mas, para quem faz um esporte mais acelerado, para quem quer performance, existe hoje, então, a crioterapia. Também, por exemplo, a Dona Margarida, ela construiu uma sauna tradicional. Nós, hoje, construímos uma sauna no lago, porque isso é uma tendência mundial. Se chamam wild saunas, onde a pessoa está no meio da natureza, no banho, recebendo aquele vapor, aquele calor, contemplando a natureza, e quando termina, pula no lago. E então faz também todo aquele retorno, né, da circulação sanguínea. Então é essa busca por ciência, por atualização, por tecnologia, passa também por treinamento. Então, treinamento constante da equipe médica, participação em congressos. Esse mês nós participamos no Congresso de Cardiologia Mundial em Madrid, onde um médico apresentou uma pesquisa que mostra a diminuição da gordura no sangue, baseado nos protocolos da Lapinha. Então, o hóspede entra, ele tem o sangue testado. Depois de 15 dias, de novo faz a medição do sangue. E comprovando que a dieta da Lapinha, o movimento que o hóspede pratica lá, o respeito ao ciclo circadiano, dormir na hora certa, acordar na hora certa, se alimentar na hora certa, como esse protocolo ajuda a diminuir a gordura no sangue. Então, esse trabalho, baseado em 20 anos de experiência, foi apresentado esse mês em Madrid, no Congresso Mundial de Cardiologia. Então, a gente leva muito a sério estarmos embasados em evidência científica e na prática de autocuidado. Yeah.
O que eu acho é fundamental pensarmos sempre no hóspede dentro de um processo evolutivo, né, no tempo e no espaço, no sentido que nós dando uma experiência de imersão significativa, onde ele percebe os ganhos no próprio corpo, na sua qualidade de vida, ele também ganha informação relevante que ele possa decidir viver diferentemente, introduzir mudança no seu estilo de vida. Então, nessa mudança, ele começa a ter efeitos e resultados de longo prazo. Então, para nós, mais importante do que o resultado de curto prazo da imersão, da presença na pinha, é como o hóspede sai, o que ele aprendeu, né? O que ele, de alguma forma, leva para casa, né? E que vai trazer o benefício de longo prazo. Olha, Margarete, realmente a terapia do lago é algo sensacional. Eu tive o grande privilégio de estar lá, você inaugurou recentemente e participar disso. Foi algo sensacional. E a experiência da minha mulher também foi sensacional com relação à terapia do sono. Foi algo assim que marcou muito a vida dela e também uma terapia, uma massagem entre casais que nós fizemos. Fomos recepcionados com pétalas de rosas, um chá ao final de cada massagem. Os colaboradores, uma atenção dos colaboradores assim imensa com relação a gente. E eu gostaria de saber de você, como mulher, qual é a terapia, o que você mais gosta de fazer lá na Lapinha, sem a caminhada das araucárias, que eu sei que você é apaixonada. De terapia, o que você sente bem? Eu vou confessar. Eu gosto muito da estética da Lapinha. Nós temos um setor de estética que começou com massagens manuais, limpeza de pele, e nós evoluímos para trabalharmos com aparelhos. Então, eu tenho 72 anos, eu nunca fiz nenhuma cirurgia plástica, mas eu faço, sim, as terapias com agulhamento, com estímulo de colágeno. E é um tempo que eu gosto muito de experimentar e estimular as nossas esteticistas a oferecerem, porque daí elas ficam assim, funcionou, dona Margarete? Funcionou. É bom? É ótimo. Me sinto bem, me sinto mais bonita, me sinto mais alegre, e elas se sentem muito estimuladas a, com confiança, oferecerem para as hóspedes. Então, é um momento que eu curto muito. Eu posso dizer que funcionou. Você está muito Obrigada. bem, está bonita, elegante. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Vamos agora falar de família. Uau! Vocês são pais de 3 filhas, das quais também conheço. A Cristiane, a Mariane e a Gabriela. Como vocês dois veem o papel delas nesse legado, direta e indiretamente? Tem uma imagem que eu aprendi aqui no Paraná, porque eu sou de São Paulo, que é sobre as árvores na floresta, a importância delas viverem e depois deixarem as outras árvores que vêm por baixo viverem também. Todas precisam do sol. E nesse sentido, eu vejo as nossas filhas maravilhosas, como lindas árvores, florescendo. E a minha dúvida, eu estou sendo bem honesta, que é o quanto de sombra nós podemos fazer para essas lindas árvores crescerem. Então, eu vejo que existe todo o potencial, existe vocação em cada uma delas, e sei que durante a nossa jornada aqui nesses 45 anos, eu me pergunto muitas vezes se nós não temos sido sombra, o projetado sombra, ao invés de deixar o sol alcançá-las para que elas floresçam com muito mais viço. Eu acho que outro desafio é o tempo que se dedica, né? Porque se dedica para a empresa e dedica aos hóspedes de uma forma tão intensa como nós fazemos, e esse equilíbrio de tempo dedicado para a família, né? Que acho que é o desafio de todo líder de empresa, né? Como o tempo dedicado. E eu acho que talvez nessa equação
E nós, às vezes, priorizamos ou fomos demandados, né, pela empresa de tal forma que também, olhando para trás, acho que nós teríamos feito algumas coisas diferentes, né? E teríamos dedicado mais a elas e talvez sacrificado um pouquinho mais a empresa, né? E privilegiar. Mas nós tivemos tempos lindos com família, juntos, né? Então, essas lembranças são fantásticas, né? Então, e elas são gratas em grande parte por elas, por esses tempos vividos, e também tem os hang-ups que você carrega para dentro da relação e que são frutos dessa luta pelo equilíbrio, né? Então, Não há uma receita de bolo. Né? Educar é algo que transcende a tudo aquilo que a gente imagina. É difícil você olhar para trás e dizer, olha, poderia ser diferente, mas não dá para saber. Eu acho que a gente precisa aproveitar os bons momentos e continuar cultivando aquilo que a gente acredita. Esse é o grande propósito. E olhando para isso, Dieter, qual a qualidade, o que você vê em cada uma delas que vem da Dona Margarida? Alguma delas tem alguma essência ou algo individualmente? Vocês falassem sobre isso. O que vocês enxergam especificadamente em cada uma delas que vem lá da avó? Yeah. E a Cristiane, por exemplo, a maior, né, começando por ela tem uma capacidade de relacionamento humano muito grande. Então, Dona Margarida tinha muitos vínculos. E a Cristiane é aquela que se doa, que se entrega, que recebe, que acolhe. Então, e que faz as pessoas se sentirem bem, né? E a Mariane é excepcionalmente inteligente. E ela é estratega. Ela pensa estrategicamente e pensa no futuro. É impressionante a visão de antecipação das coisas futuras que ela tem. Mariane é visionária. Ela é uma visionária. Ela é uma visionária que nos surpreende sempre de novo, né? Pela antecipação das coisas que ela tem, olhando que nós mesmos demoramos, às vezes, para chegar até onde que ela está. Ela está mesmo à frente. Posso dar um exemplo? O fato de nós estarmos no mundo mais globalizado, termos ganho vários prêmios, né, internacionais, 5 prêmios internacionais, é fruto da visão da Mariane. Ela nos ajudou a sair da prateleira do ambiente mais doméstico e nos lançou a nível internacional. Então, se hoje a Lapinha é reconhecida, é muito fruto da visão da Mariane. Em 2010, quando ela veio trabalhar na Lapinha e nos ajudou por 6 anos. E não somente visão, no sentido que ela participou dessas premiações e foi juíza a nível global também dos melhores espaços do mundo, né? Então ela conhece as melhores instituições do mundo inteiro e ela sempre nos via trazendo assim, vocês têm que conhecer tal instituições, vocês têm que conhecer tal spa no mundo da Tailândia, da Europa, assim. Então ela é uma futurista, né? Visionária. E já a Gabi tem uma combinação de suavidade e com claridade de propósito e também é uma estrategista de excelência e ela consegue ir um passo adiante porque ela consegue implementar a estratégia dela. E ela é formada em administração de empresas, por acaso lugar de excelência como Fundação Getúlio Vargas. Então também tem os mecanismos, os instrumentos para fazer a gestão. Então, ela é uma excelente gestora. E acho que, resumindo, que a tua pergunta é da Dona Margarida, né? A Cristiane, as relações humanas. A Mariane, visionária. E a Gabriela, ela é perseverante com estratégia. Então, ela faz e entrega. Que orgulho. Cada um tem um gen específico da Bisa, né? Que é sensacional. Falando agora um pouquinho de sucessão. Existe no seio familiar hoje uma preparação ou uma visão da sucessão familiar, na família empresária, dentro daquilo que vocês acreditam. Como vocês estão lidando isso de forma prática e emocional? E sempre falamos para nossas filhas, olha, Lapinha é uma possibilidade para vocês. Nunca deve ser uma imposição a
vocês. E vocês mesmos se desenvolvam, sigam o seu caminho, estudem o que vocês querem e tenham a sua jornada. E nesse caminho, se vocês sentirem a inclinação de se dedicar à Lapinha, bem-vindas. E à medida que vocês sentem que vocês têm coisas outras que vocês gostariam de fazer, sintam liberdade e apoiados para fazer também essas outras coisas. Então, sempre falamos para elas, Lapinha tem que ser uma vocação, tem que ser um chamamento. E praticamente nós buscamos a sua ajuda. Então, aqui também tem sido muito importante esse acompanhamento do Dr. Fábio Lunardi. Ele tem tido uma atitude de entrega, de compreensão, de paciência e também de escuta de cada membro da família. E isso tem sido essencial para podermos dialogar entre nossas diferenças, porque somos agora 5 adultos, com inclinações, com desejos, com projetos de vida que não sempre estão afins. Então, a sua mediação tem sido essencial. Então, praticamente, concretamente, é o passo que nós estamos dando hoje. Maravilha, agradeço, Margarete, pela deferência, pelo carinho. É um grande prazer estar à frente desse projeto familiar com vocês. A gente tem avançado bastante. Eu acredito que a gente vai chegar naquilo que é o desejo não só de vocês, mas deles também. Que isso é o fato principal. Muitas vezes os pais querem que os filhos sejam sucessor, mas muitas vezes os filhos não querem, ou não estão preparados, ou não têm a vontade, a vocação ou o desejo. E o nosso grande desafio é isso. É construir sucessores, mesmo que eles não estejam no seio familiar ou que estejam. E falando nessa parte, eu conheço um pouco do íntimo de vocês, para que as pessoas lá de trás também olhem. É claro que todo pai, como médico, gostaria que o filho fosse médico, eu como advogado gostaria que os meus filhos dessem os passos que eu já dei. Vocês, no íntimo de vocês, gostariam que as 3 filhas estivessem à frente da Lapinha, levando esse legado da Dona Margarida e de vocês adiante? Esse é o desejo no coração de cada um de vocês? Com certeza, né? Porque a gente vê as habilidades delas, vê o jeito delas serem, a história delas também já enriqueceu elas muito, elas têm a visão, conhecem, né, o trabalho, então se identificaram em muito com a proposta. Então, a gente vê no dia a dia delas que elas vivem bastante próximo daquilo que a Lapinha propõe, né? Então, mas a liberdade de opção dela tem que ser delas, né? Então, eu também vejo que a Lapinha é um universo onde pode ser exercida a vocação, o dom e o talento das 3. E não necessariamente diretamente com o hóspede. Por exemplo, nós temos o Instituto Lapinha. O Instituto Lapinha promove arte, promove pesquisa e ensino, promove sustentabilidade. E nas 3 filhas, entre elas, tem uma artista, que é a Mariane, que se descobriu artista. Então, existe ali também um campo enorme dentro do Instituto Lapinha. Agora, cada uma vai ter que decidir se elas querem ou não. E como o Dieter disse, todas têm a vocação, o talento e herança genética da Dona Margarida. Então, se elas querem dedicar esse dom, talento, vocação e genética dentro desse projeto, maravilha, estamos felizes. Se elas decidirem outro caminho, também nós vamos respeitar e sermos agradecidos também. Quero confessar uma coisa para vocês. A gente tem dado passos longos aqui com relação a essa sucessão. E eu consigo enxergar em cada uma delas um complemento uma da outra. E eu tenho certeza absoluta que se elas conseguirem se juntarem para que cada um dê aquilo que tem de melhor, o que vocês demoraram meio século para construir, elas construirão em pouco tempo. Eu tenho plena convicção disso. São poucas famílias que eu atendo, que a gente olha no seu seio, que há essa conjugação. Porque muitas vezes um filho está muito distante do outro. Muitas vezes essa distância é muito ruim. E de vocês é o contrário. Eles estão próximos e com competências complementares uma das outras.
Eu acho que a hora que elas captarem essa sensibilidade, a hora que elas captarem essa possibilidade, aliado à proposta que a gente tem implantado no coração de cada uma delas, elas vão voar muito, muito mais alto do que nós viemos nesses 53 anos até agora. Eu tenho convicção disso e certeza absoluta. Amém. Amém. Educar é semear com sabedoria e escolher com paciência, disse Augusto Cury. Dieter e Margarete, como disse aqui, estamos buscando um projeto de governança, gestão familiar e sucessão na Lapinha. Eu, como seu advogado e especialista nessa área, tenho andado com sua família em passos importantes para a manutenção e postergação desse legado construído por Dona Margarida e mantido a duras penas com amor e carinho por vocês dois. A Fazenda das Margaridas ocupa hoje uma área superior a 518 mil metros quadrados. Os produtos cultivados e mantidos por vocês recebem alto valor agregado em sustentabilidade e conexão com a terra e a natureza, atendendo milhares de famílias fora e dentro do spa. O spa conta com uma área construída superior a 12 mil metros quadrados. Com toda essa estrutura, o Spa Lapinha recebe hóspedes do Brasil e de diversos países do mundo, sendo considerado um dos melhores spas e referência em saúde e contato direto com a natureza. Dieter e Margarete, cada um de vocês, de forma simples e objetiva, qual é o seu legado? O meu legado que eu gostaria de passar, fundamentalmente, para minhas filhas ou para o mundo mesmo, é minha fé em Jesus Cristo. E porque ela é definidora das minhas esperanças, dos meus valores, da minha orientação de vida, e por onde eu também recebo forças diárias nessa relação com Ele, muito presente na vida. Então, essa conexão é um elemento do legado que eu gostaria de passar. Obviamente, também uma visão de vida mais ampla, de uma visão de um mundo moderno que traz desafios de inovação constante, que traz desafios de trazer essa conjugação de ser fiel ao passado e buscar sempre um novo, sem perder a essência. Vejo isso como um segundo elemento assim, a ser legado, né? Não sei, Margarete, você quer complementar? Para mim é algo bem simples e que tem regido a minha vida desde muito jovem. Tudo que vier à minha mão para fazer, faça-o com o melhor que você tem, como se fosse para o Senhor. Então, em qualquer área que elas escolham estar no futuro, que o façam da melhor forma que elas puderem, sabendo que elas não estão só fazendo para agradar a si mesmas, ao próximo, mas ao Altíssimo. Sensacional. Parabéns. Dieter e Margarete, estar com vocês e contar essa história me tocou profundamente. Como advogado, lido diariamente com estruturas jurídicas complexas, principalmente as familiares, holdings, empresas familiares, diversas estruturas e pactos matrimoniais, testamentos, inventários, conflitos familiares e também harmonia. Mas nada disso faz sentido se não houver um sentido maior. A Lapinha mostra que o maior legado que uma família pode deixar não está nos bens, mas na fé que sustenta, nos valores que conduzem e na cultura que permanece. Dona Margarida partiu há décadas, mas continua aqui, nos olhos de Margarete, na firmeza serena de Dieter, no respeito de cada colaborador e no silêncio que cura. A Lapinha é prova viva de que heranças materiais se dissipam, mas o legado da alma atravessa gerações. A Fernandes Lunardi, Sociedade de Advogados, que sou fundador e sócio, completará em 2026 20 anos de serviços jurídicos prestados com responsabilidade e gestão a milhares de clientes, famílias e sociedades. Aqui também construímos legados e histórias todos os dias na advocacia. Dieter e Margarete, agradeço vocês por compartilharem conosco
um pouco da intimidade e dessa história inspiradora. Que Deus continue sendo o esteio da vida de vocês. Simplesmente obrigado. Muito obrigado, nós, quero dizer a você, Fábio, né, por essa oportunidade, principalmente por estarmos sendo acompanhados por você nesse processo tão importante, onde nós conseguimos ver parte, mas precisamos ter alguém de fora que enxergue com os olhos próprios e com profissionalismo e com paixão e dedicação como você tem feito. Então, você tem trazido a nós esse amor para a família, interesse por cada filha e essa capacidade de dialogar com todas elas, respeitando elas no seu lugar, no seu momento, e na sua formação e na sua visão para o futuro. Então, essa riqueza nós temos recebido de você e queremos agradecer de uma forma muito particular. Muito obrigado, Fábio. Sou imensamente grata pelo teu acompanhamento nesse processo que tem requerido muita paciência, né? Então, tem sido muito bom. E obrigada pela participação aqui nesse podcast, onde as suas perguntas me estimularam a pensar, a avaliar e a ter uma visão mais clara do que pode acontecer daqui para frente, com mais esperança. Obrigada. Amém. Essa é a advocacia sonhada por todo profissional. É aproximar pessoas, é trazer os resultados do cotidiano, estar próximo daqueles que realmente vivem o dia a dia. Eu fico muito feliz em colaborar com vocês. Nesses 20 anos de Fernandes Lunardi, eu já atendi diversas famílias e sei exatamente o que cada um passa. Eu fico muito feliz em poder ajudar e receber de vocês esse feedback tão importante para mim, para a minha vida, para as pessoas que estão comigo, para os meus colaboradores. É um grande prazer. Esse foi mais um episódio do podcast O Seu Legado. Que esse episódio também inspire cada um que nos ouve a pensar: o que estou construindo hoje vai permanecer amanhã? O mais importante não está apenas no patrimônio que deixamos, mas nas decisões que tomamos em vida, nos impactos que causamos nas pessoas, nos valores que perpetuamos na nossa família e a fé em Deus e Jesus que cultivamos. Se você gostou, compartilhe este episódio e siga o podcast no YouTube e no Spotify. E me acompanhe nas redes sociais, digitando o meu nome, Fábio Fernandes Lunardi, para mais conteúdos como este. Até o próximo episódio e muito obrigado.